Começa agora o 5º dia do painel de Small Caps do Infomoney. Hoje a gente tem como convidado Ralf Rosenberg, da Perfin Investimentos. Hoje a Perfin tem 5,5 bilhões em ativos sob gestão e o Ralf veio aqui falar para a gente sobre as ações da Alupar. Antes de começar a entrevista, só queria deixar um recado para vocês. Ontem a gente fez o nosso painel falando sobre as ações da Fras-le. A gente vai deixar a matéria disponibilizada para quem está assistindo ao vivo no chat. Para quem assistir a gravação, depois a gente vai disponibilizar dentro da matéria também o link para que vocês possam conferir. E depois a gente vai trazer também um compilado com todas as entrevistas que a gente fez ao longo dessa semana. Bom, Ralf, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Para a gente começar, como de costume, a gente tem falado um pouco sobre o case em geral, para quem está nos assistindo entender. Hoje a gente vai falar de Alupar, uma empresa do setor de energia elétrica. Por que você escolheu a ação e também gostaria que você desse um perfil geral assim, da empresa? Acho que a Alupar tem que se dividir ela em duas fases, né? Tem a fase da empresa standalone, tem a fase do mercado setor elétrico, suas melhorias que estão acontecendo e acho que um pouco de Brasil que também acaba influenciando a empresa, né? Especificamente da Alupar, né? A Alupar, como você mencionou, é uma empresa do setor elétrico, focada mais em transmissão, mas apesar dela ter um pouco de geração também, tá? Ela é uma empresa familiar, tá? Então é uma das poucas empresas dentro do setor que você tem um controlador, né? O que acaba sendo uma vantagem relevante, dado o alinhamento que você tem no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento de projetos. A Alupar, ela gerou essa oportunidade de investimento na nossa cabeça por alguns motivos, né? Existia a questão da small cap, né? Era uma empresa que negocia aí por volta de negociava por volta de 3 milhões de reais por dia. Após aumento de capital agora, tá, acho que é mais na faixa de 5 a 6 milhões de reais por dia. Então é uma small cap, mas não é aquele negócio super ilíquido, né? Então pra gente é importante porque dá pra gente entrar, sair, dá pra gente se mover, não é uma empresa que você compra e nunca mais vai conseguir fazer nenhum movimento, apesar da gente ter um perfil de carregar as posições por longo prazo. Então acho que esse foi um dos drivers importantes para a gente conseguir montar uma posição, né? Então o fato dela ser líquida, ter uma falta de cobertura principalmente do buy side, dada essa iliquidez. Outro ponto, é uma empresa recente em bolsa, então ela fez o IPO em 2013, né? Então acho que existia ainda uma falta de acompanhamento aí por parte do buy side, principalmente na empresa, tanto que acho que de locais tinham acho que poucos, se não nenhum investidor, muito mais concentrado o float nos estrangeiros, né? E acho que o terceiro ponto que entra também a alavancagem. Era uma empresa que, por ser até do setor elétrico, ser um capital intensivo, ela estava está passando por um pico de investimento, então a alavancagem dela era uma alavancagem mais alta, até chegou a bater ali 3,3 dívida líquida EBITDA. Hoje está caindo, principalmente não só por conta da oferta, mas também porque os outros projetos estão entrando. E isso também, num mercado que a gente vinha vivendo aí até o impeachment ser concretizado, parte do impeachment ser concretizado, isso acabou gerando mais uma pressão negativa em empresas que tinham dívidas maiores, mesmo num setor tão resiliente e num business tão resiliente como o de transmissão de energia, né? E para finalizar, acho que a governança, né, e eu acho que o conhecimento dos investidores em relação ao grupo de controle, né, na família Godoy Pereira, que para a gente acabou se tornando, com o processo de due diligence que a gente acabou fazendo, se tornou um ponto muito favorável, né, a questão do alinhamento, comprometimento e todo o track record que os gestores, né, o CEO, o CFO e a família, que também são do grupo de controle, né, são basicamente 4 controladores, 3 irmãos mais um primo, que é o CEO, que é o Paulo, e o Zé Luiz, que é o CFO. Isso tudo se tornou um ponto muito favorável, o fato do alinhamento deles, mas pelo fato da empresa no passado, a holding familiar que controla essa empresa, ter tido um investimento numa empresa de construção, empreiteira, isso gera, enfim, acho que uma dúvida em relação ao mercado, em relação a potenciais liabilities, etc., por conta de lava-jatos, etc., que a gente conseguiu endereçar. A gente chegou a contratar um escritório de advocacia para fazer uma due diligence mais aprofundada. A empresa foi super aberta em relação a todas as questões de contrato com o escritório de advocacia. A gente passou a ter um conforto muito grande em relação à idoneidade, em relação ao comprometimento dos controladores com a empresa e com o futuro da mesma.
E isso foi o ponto, enfim, diria que foi um dos pilares aí que fez com que a gente entendesse o porquê que esse ativo estava mal precificado e julgasse que seria, ao passo que isso fosse sendo desmistificado pelo mercado, né, e ficando mais claro de fato a transparência e a execução da empresa, isso fosse sendo destravado como de fato está acontecendo. Agora, é uma ação que esse ano já andou bem, cerca de 40%. Ainda está no momento de comprar papéis da Alupar? Sim, vamos lá. Acho que a Alupar ela vinha negociando, né, a gente gosta de comparar quanto que a dívida das empresas negocia, né, vis-à-vis quanto que o equity está negociando, né? Como as empresas do setor elétrico, né, no Brasil especificamente, você tem um prazo para acabar a concessão, né? Principalmente no business de transmissão e geração, na distribuição você ainda pode renovar. O que acaba acontecendo? Você consegue ter e você tem reajuste de inflação, margens altas, etc. Você tem uma capacidade de previsibilidade em relação à taxa interna de retorno do fluxo dessa empresa muito grande. Então, quando a gente comparava a Alupar com outras empresas do setor, na hora que a gente fez o investimento no aumento de capital, que foi a 12,30, faz um mês e meio, um mês atrás, nem isso. A Alupar, ela negociava com uma taxa interna de retorno de 14%, 15% real, tá? Ou seja, contra uma NTNB que está na faixa de 6, você tem uma gordura enorme em relação você tem um prêmio de risco enorme embutido nisso daí, que a gente endereçou e entendeu que estava exagerado. O que acaba acontecendo? Após o aumento de capital, a empresa deu de fato mandada, hoje mais ou menos uns 30 e poucos %. Porém, ainda hoje, tá, a empresa Alupar standalone, né, só a empresa especificamente, sem nenhum projeto de crescimento adicional, tá, ela ainda tem uma taxa interna de retorno de 10% real. Tá? Comparado, 10, 9,5%, 10% real. Tá? Comparado a uma Taesa, por exemplo, que é uma empresa só 100% transmissão, enquanto a Alupar é 70%, transmissão 30% de geração, que tem uma taxa interna de retorno de menos de 1% real. Tá? Então você tem enfim, e eu acho que poucas pessoas sabem, a Taesa, 1/3 da Taesa é igual a 60% da Alupar, porque a Taesa é sócia, né, de metade do principal ativo de transmissão da Alupar, né, que é a Alupar que desenvolveu e que é a Alupar que toca. Né? Então, isso obviamente não faz sentido algum, né? Uma empresa valer por volta de 4 bi, a outra valer 8 bi, né? Um pouco mais até eu acho. Tem a questão de endividamento, etc. Mas a duration do fluxo, né? O prazo médio do fluxo que você vai receber da Taesa é menos de 5 anos. Na Alupar é mais de 8 anos. Né? Agora, você tocou num ponto interessante, o setor de energia elétrica é bem complexo, tem a questão transmissoras, das geradoras. No caso da Alupar, a maior parte em transmissão, qual que seriam os outros pares além de Taesa para ela? Transmissão paulista. Acho que as únicas empresas que você tem focadas em transmissão em bolsa são a Alupar, Transmissão Paulista e a Taesa. Né? A Alupar é controlada pela família Godoy Pereira, a Transmissão Paulista é controlada pelo aquele grupo, grupo colombiano ISA, e a Taesa é controlada pela CEMIG, né? Assim, sem preconceito nenhum, mas é uma estatal, né? Então você não pode falar que merece um prêmio de governança por conta disso. Né? Então não faz sentido esse prêmio todo que você tem na Taesa vis-à-vis outros ativos, própria Transmissão Paulista e principalmente a Alupar. Né? Agora, quando você investe numa transmissora, qual que é o principal risco desse case? Então, acho que até fazendo um paralelo no setor elétrico, você tem transmissão, geração e distribuição. Né? O business de transmissão a gente considera como o menos arriscado por alguns motivos. Primeiro, na interferência regulatória. Tá? O que acontece? Para você ter interferências no setor de energia, no setor de transmissão, faz pouco sentido o governo querer interferir num eventual novo governo, assumindo que a Dilma voltasse, enfim, bati na madeira, assumindo que a Dilma voltasse, etc. A tarifa de transmissão representa 3% da conta de luz. Então, mesmo que você zerar, não vai fazer cócega na conta de luz. Então, faz pouco sentido para o governo interferir. Segundo ponto, você não tem risco de volume. Né? Então, enquanto na distribuição você tem risco de volume, riscos de inadimplência. Na geração você também tem uma questão de recontratação de energia. No leilão de transmissão, né, ele é praticamente uma renda fixa. Né? Você
o leilão, como é que ele funciona? Você tem lá a RAP, que é a Receita Anual Permitida, e você tem um CAPEX associado a isso para desenvolver essa linha de transmissão. E a partir do momento que você entrou com essa linha, né, a RAP que você entrou ganhou no leilão, você pode bidar com deságio ou não para essa RAP, né, Receita Anual Permitida. Todo ano você vai entrar, essa RAP você vai ter essa receita e todo ano você vai ter correção da inflação nessa receita. No caso agora é IPCA. Né? Você não tem a revisão tarifária que você pode ter nos 5, 10 e 15 anos, principalmente em relação só ao movimento da TJLP, para cima ou para baixo, ou seja, o retorno do equity está basicamente garantido. Tá? Então, assim, os riscos envolvidos são muito menores. Tá? Então, a partir do momento que você entrou com um projeto desse, qual é o risco do projeto de transmissão? É no desenvolvimento. Né? É no CAPEX, na execução da obra do CAPEX e nos riscos fundiários, né? Questão de obtenção de licenças, os quilombolas, os índios e etc. Tá? Mas como o caso da Alupar especificamente, ela desenvolveu todos os ativos e não foi nenhuma questão de herança, porque foi esse time que está lá, né? Que é capitaneado pelo Paulo e pelo Zé Luiz, que desenvolveu esses ativos desde aí dos leilões de 99. O track record deles na execução, né? Na concepção, na execução dos projetos, é muito bom. Né? Então isso dá um conforto de que esse fluxo que a gente tem hoje, standalone, Alupar standalone, não vai ser destruído com novos projetos para frente. Né? Então isso eu acho que é um dos pontos principais da tese. Né? A capacidade da empresa de desenvolvimento, né? Toda a parte interna de desenvolvimento e acompanhamento e gerenciamento de obras que eles têm. Tá? A Taesa, por exemplo, é um ativo que foi focado muito mais em M&A. Né? A Alupar não, ela fez um M&A até hoje, foi comprar uma linha de transmissão no Chile e inclusive está desinvestindo dessa linha agora, que é uma coisa muito pequena. Todos os outros ativos eles desenvolveram. Né? Então isso linka até na parte da tese do setor elétrico. Né? Você tem um gargalo muito grande de linhas de transmissão. Você tem mais de 40 bilhões de CAPEX para serem feitos de linhas de transmissão que tem parques geradores prontos, que não tem a linha de transmissão ligada a ele. Né? Então, se essas linhas não forem construídas, você vai ter um problema grande de energia no médio prazo. Né? Então, e é nesse gargalo que você vê esse upside, né? Você trabalha com upside de cerca de 50% até o ano que vem. É nesse foco que você vê esse potencial? Exato. Assim, quando a gente fez o investimento, a gente tinha a Alupar standalone, os ativos dela sem nenhum crescimento, você já tem uma remuneração muito boa, que a gente está falando de uma taxa interna real de 10%. Tá? Então, se a gente for assumir que essa taxa interna de real de 10%, ela vai negociar em linha com a NTNB, né, porque o ativo tem capacidade de crescimento, etc., só nisso a gente teria um catch-up aí entre 40% a 70%, dependendo, enfim, você vai negociar com um pouco de prêmio ou um pouco de desconto. Tá? Então, sem nenhum crescimento. Com o crescimento, essa taxa interna de retorno standalone vai para cima de 11% real, tá? Contra a NTNB de 6%. Tá? Aí esse ativo poderia mais que dobrar. Né? Se ele fosse negociar igual a Taesa, ele mais que dobraria, né? Enfim. E por que o crescimento é tão interessante hoje nesse setor? Os riscos são baixos, né? Existe um gargalo muito grande. A gente vai começar a ter leilões agora em setembro. Né? O governo, por conta da necessidade, né, do gargalo que a gente tem no setor, ele melhorou muito a regulamentação, a remuneração, né, para os novos investimentos. Então a gente estima alguma coisa como TIR real nos projetos, dependendo do projeto da execução, entre 11% a até 20% real alavancado. Tá? Então são taxas de interesse de retorno muito atrativas. Tá? A Alupar tem esse track record na execução. A gente vai começar a ver os leilões agora em setembro. E os principais players que vieram destruindo valor nos últimos anos e fazendo com que o governo fosse reduzindo, né? O WACC regulatório do setor, que chegou, hoje está em 8,5, deve voltar para 9,5, chegou a bater por volta de 5, eu acho que até um pouco abaixo disso. Por que ele fez isso? Porque tinha as construtoras, como a Bengoa, que acabou quebrando, o Isolux também, entre outras, que como eles focavam em ganhar na construção, ou sei lá onde, eles acabaram destruindo muito valor e ganharam muitas concessões. Só que eles não vão executar essas concessões. Então, o governo vai ter que devolver isso ou vai ter que achar algum comprador para esses ativos. Né? E o que acabou acontecendo? Todos os leilões ficaram dando vazio. Né? Então, você tinha os leilões, só que ninguém entrava nos leilões. Agora, com a melhora de remuneração o governo também está endereçando a questão das licenças, porque tem uma questão de licenças que é difícil, às vezes ganha uma concessão, você não consegue tirar as licenças, então o governo está estendendo também o prazo para as licenças. Né? Então está tornando o ambiente regulatório
né? Tirando só a questão de remuneração, mas a questão também de conseguir as licenças, que é um dos grandes gargalos também na concepção dos projetos, tornando isso mais fácil, mais market friendly. E isso, obviamente, vai atrair mais investidores, porém, as grandes construtoras, que eram os caras que vinham ganhando bastante dinheiro, saíram fora. Então, provavelmente, quando você olha o deságio, né, porque você, no leilão de concessão, você bida em relação ao deságio da receita anual permitida que eu mencionei. Você vê que chegou a bater 20% o deságio. Hoje, né, o ratio CAPEX investimento vis-à-vis a receita anual permitida chegou a bater 10%, agora já está rodando a 20%, né, 17% a 20%, o que acaba tornando muito mais atrativo e, obviamente, a remuneração melhorou de forma substancial. Né? E dentro desse seu upside, o que você, na verdade, não considera no upside da Alupar, mas que pode vir a ser um catalisador aí para o papel? Eu acho que tem sempre os seus upsides e os downsides, né? Vou primeiro falar dos downsides, que eu acho que é mais relevante. A questão do lucro presumido, se o governo vier mudar o lucro presumido, é um issue. Né? A questão de regulamentação, eventualmente pode ter alguma mudança regulatória, é pouco provável, mas pode acontecer. A empresa errar nos projetos e estourar capex ou atrasar e tomar uma penalidade maior. Acho que são uns grandes issues, tirando a parte de governança, enfim, ruídos que pode sempre sair sobre qualquer empresa. Né? Aí agora, endereçando o seu ponto que você bem colocou, upsides, né? A gente não realavanca constantemente as SPS, né? Para trabalhar a nível de SPE. Você vai me perguntar assim, por que é legal o business de energia elétrica, transmissão, vis-à-vis uma empresa de logística, né? Uma Rumo da vida? Não que a gente desgoste, pelo contrário. O CAPEX de manutenção da transmissão, ele beira lá seus 2% da receita, 3% da receita. É muito pouco. Tá? Então ele é muito menor do que a depreciação. Quando você vai para business também de capital intensivo, mas como uma ferrovia, etc., o capex de manutenção ele vai ser provavelmente até acima da depreciação. Então sua geração de caixa vai ser sempre menor do que é num business de transmissão de energia elétrica, por exemplo. Tá? Então, a parte de transmissão, o fato dele poder você realavancar essas concessões, acaba trazendo mais upside. A gente também só considera uma fase de capex de 1.800 agora, adicionais, tá? Mais ou menos 600 milhões por ano com o dinheiro que ele levantou na oferta agora. Depois disso, a gente não coloca mais nenhum crescimento. Tá? Então, obviamente, a empresa não vai parar de fazer, mais nenhum investimento depois disso. Ela vai reinvestir. Mas a gente não assume isso no nosso fluxo. Tá? Que isso também se tornaria mais um upside para o investimento na Alupar hoje. Tá? A empresa é uma das poucas empresas aqui no Brasil, se não a única, que tem investimentos fora do Brasil. Né? Então ela tem exposição pequena na Colômbia e no Peru. Né? No Peru, por exemplo, na Colômbia, as concessões não têm prazo de vencimento. Né? São perpétuas. No Peru é tudo em dólar, então o custo de funding é mais baixo. Né? Seria até uma coisa importante que o Brasil pudesse até explorar eventualmente isso. Né? A regulamentação é mais fácil, a questão de licenças é mais fácil, e os retornos são similares ajustados ao nível de risco. Né? Então, e a gente não coloca mais nenhum investimento lá. São coisas muito pequenas que ele tem hoje lá. Eles entraram há muito tempo lá, estudaram, fizeram parceiros locais, foram fazer o primeiro investimento 3, 4 anos depois de ter entrado nesse país. Então a empresa, de fato, é muito diligente nisso daí. A gente não considera ela comprando nenhum ativo. Ela tem hoje linhas de transição com o grupo Eletrobras também. Ela pode eventualmente comprar esses ativos, dado que o grupo Eletrobras está precisando de dinheiro. Acho que o foco principal da Eletrobras é a distribuição, as distribuidoras, né? Porém, nada impede deles venderem essas linhas de transmissão e, eventualmente, dependendo do nível de retorno que eles forem resolverem vender, dependendo da necessidade, pode adicionar aí por volta de 20% a mais em termos de linha de transmissão em quilômetros, né? Na Alupar. Isso em termos efetiva. De valor seria o quê? É difícil, depende muito de qual vai ser o nível de preço de aquisição. Tá? Então é difícil especular em relação a isso. Tá? Mas só para você ter uma ideia, a gente está falando de 1.800 de capex ao longo de 3 anos, ele adiciona mais ou menos uns 100 a 150 bips a mais na taxa interna de retorno. Então ela sai de 10 para 11,5, por exemplo. Tá? Então, dependendo do nível se ele for a cada, sei lá, alguma coisa como 600 milhões de capex ou em aquisição, obviamente não vai ser no mesmo nível de retorno, mas a gente pode falar de mais 20, foram a metade do nível de retorno, um pouco acima, a gente está falando de 35 a 40 a 50 bips a mais
de retorno por nesses que seriam greenfields ou M&As aí, né? Brownfields ou M&As. Bom, e antes de a gente iniciar o programa, a gente estava comentando que nos fundos que vocês têm na Perfin, a Lupar é um desses ativos. Eu queria saber quando que vocês começaram a fazer investimento no papel e qual que foi a última exposição que vocês fizeram? Vamos lá. A gente, como eu falei, a gente teve uma janela muito boa, que foi o aumento de capital, né? Porque a empresa, não é que ela precisava desse dinheiro, mas ela, vislumbrando essas novas leilões de concessão, ela fez uma chamada de capital de 350 milhões de reais. A empresa valia mais ou menos 3 bilhões e meio, alguma coisa assim. O controlador disse que só subscreveria metade, por motivos específicos lá, e a gente optou por subscrever quase 70%, 80% da outra metade que ele não iria subscrever. Né? Então a gente comprou grande parte da nossa posição no 12,30, porém, ao longo da nossa due diligence, a gente também veio aumentando a nossa exposição e até hoje a gente ainda compra. Né? Nosso fundo long short, por exemplo, a gente ainda compra a Lupar contra outras empresas do setor. Tá? Porque no relativo ainda tem uma discrepância de valor muito grande. Né? E cada vez que a gente vai acompanhando e tendo mais interações com a empresa, a gente vai ficando mais confiante de que, de fato, aquele ativo tem um valor muito relevante, muito grande vis-à-vis outras empresas do setor e outras empresas até da carteira que a gente vem reavaliando. Né? Então, você fala assim, compraria o ativo hoje, sei lá, 16 e pouco? Sim, a gente compra. Tá? Você fala assim, tem a mesma margem de segurança que tinha 12,30? Obviamente não. Tá? Porém, não quer dizer que a gente teve ao longo desde o nosso início, nosso primeiro investimento, né, quando a gente começou a montar um pouco de posição, até para ter o direito de subscrição na Lupar, os nossos números vieram melhorando também. Né? A gente veio afinando os números, então as coisas vieram melhorando. A gente foi tendo notícias muito mais positivas em relação ao setor elétrico, né? O regulador veio sendo mais market friendly, o BNDES também veio dando bons indicativos, anunciaram o leilão agora para setembro. Então acho que o escopo, né, o ambiente na questão Brasil, o risco Brasil veio diminuindo. Esses ativos que são chamados bond proxy, eles têm uma correlação inversa com uma taxa com a NTNB. Então, se todo mundo está achando que a NTNB de fato vai sair de 6 e vai vir para 4, você pode ter certeza que esses ativos vão performar muito bem. Né? Acho que no material que a gente passou para vocês, você vai ver que a correlação é inversamente proporcional. Né? Então, são ativos que a NTNB fechando vão ser ativos que vão performar muito bem. E num cenário muito ruim, né, quando a gente faz os cenários de estresse, pelo fato de ele repassar a inflação todo ano, e o Brasil ser um país com histórico e ainda recente também de inflação alta, o fato de você conseguir repassar a inflação e trabalhar com margens a nível de projeto de 90%, torna o ativo muito seguro. Né? Mesmo no Brasil ruim, são ativos que a gente vê que tem aquela fuga, né, para a qualidade. Né? Quando as coisas pioram, são ativos também que acabam performando bem, porque o investidor se esconde nesse tipo de ativo, porque ele sabe lá que ele vai receber aquele fluxo ano a ano, né, independentemente de qualquer coisa. Principalmente no business de transmissão, que você não tem risco de volume, né, risco de inadimplência zero, e você está repassando inflação IPCA ou IGPM. Os contratos antigos têm IGPM, os contratos novos IPCA, todo ano. Né? Então isso traz um conforto muito grande. Né? Então a gente vai pegar essa facilidade aí, né? Então, por isso que dá para justificar ainda você investir. Tá? Eu acho que quando a gente vê o que está acontecendo com algumas empresas do setor, negociando nos níveis que estão, a Lupar ficou ainda mais barata no relativo do que ela estava quando a gente fez o investimento. O rally das elétricas agora foi muito forte. Exato. Por conta desse desinvestimento, dessa especulação Perfeito. em torno de desinvestimento. A Energisa, que é um business de distribuição, ele é muito mais capex, ele é muito mais growth, né? A geração e a transmissão são business muito mais geração de caixa e dividendo, né? A Energisa fez o follow-on agora 8 vezes a demanda, segundo os bankers, né? Num business que é muito mais complexo, exige muito mais gestão, né? O business de transmissão, principalmente, a complexidade está no início, nos 3 anos de construção, 3, 4 anos de construção, que obtenção de... Depois disso... é ridículo de operar, né? Não tem nenhuma grande complexidade, margens altíssimas. E a Lupar é excelência nisso. Quando você compara os indicadores, o PV, né, que é a perda no limite, que ele é penalizado pelo operador, pelo regulador,
A Alupar ela é metade, né, do que é o setor, ou a própria Taesa, que é uma peer dela, né, ela é até sócia dela. Então, assim, a execução e a gestão, né, dos projetos na Alupar é muito boa, né? Só que acho que existe uma falta de acompanhamento por parte do buy-side que acho que está cada vez mais melhorando, o que vai fazer com que esse ativo continue caminhando, e eu não duvido nada esse ativo continuar e fechar o ano a R$ 20 ali, que ainda seria uma taxa interna de retorno atrativa, principalmente se os leilões forem bem sucedidos. E agora você tocou num ponto importante. Quando ele fala em elétrica, o investidor já pensa em dividendos, né? No caso da Alupar, qual que é o dividend yield, que é o dividend yield hoje, dividendo pela ação, né? O que acontece? Hoje a empresa está com uma política de 50% de payout, ou seja, 50% do lucro ela está pagando como dividendo. Isso dá um yield nesses níveis de preço de mais ou menos 5%, 5 a 6%. Tá? O que acontece? Ela tem reservas de lucro, acho que se não me engano são mais de 700 milhões. Então, ela poderia distribuir mais, tá? Só que aquele trade-off, né? Assim, às vezes o cara paga muito dividendo porque ele não tem o que fazer com o dinheiro. Eu prefiro que a Alupar continue investindo esse dinheiro com uma taxa interna de retorno de 15, 20 real, do que me devolver esse dinheiro, que eu vou ter que investir esse dinheiro com 6% de taxa interna de retorno, ou se eu for comprar a Alupar, eu vou comprar com 11% de taxa interna de retorno. Prefiro que a Alupar invista isso e aumente mais esse retorno. Então, o fato da Alupar ter essa possibilidade, né, de pagar menos dividendo, pagar 50% do lucro só, mas reinvestir isso com esses níveis de retorno, torna a empresa atrativa, mas ao mesmo tempo você tem um fluxo que está te pagando aí só a inflação do ano, está te pagando um fluxo que acaba sendo razoável. Obviamente, esse crescimento não vai ser ad eterno, não dá para você fazer 600, 800 milhões de capex todo ano, provavelmente uma hora vai ter que direcionar. E a hora que ele desacelerar isso, a gente espera que principalmente a partir de 19, 20, começam a entrar os projetos, alguns projetos que eles estão em fase final, esse payout vai voltar provavelmente para 100, né? E se ele não ganhar nenhuma concessão agora, ele provavelmente também vai pagar mais, e aí ele vai voltar a pagar 100 ou eventualmente até mais que 100%, né? Porque ele tem essa reserva, e aí esse dividend yield pode ir acima de 10%, né? Pode ir para 12%, 15%. Isso também não é um cálculo que vocês colocam na conta de Alupar hoje? Não, isso é um upside a mais. Né? Bom, Ralf, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada pela entrevista, por fechar nosso painel. Obrigado. E obrigada a todos que acompanharam esses 5 dias de painel de Small Caps. A gente vai disponibilizar depois todas as entrevistas no site do Infomoney. E uma ótima sexta-feira a todos. Até mais.